Salve, salve família, seja bem-vindo. Esse é o nosso programa, podcast Nossa Voz, Zulu na Voz, seja bem-vinda. Quarta-feira pra lá de especial, né, Ana? Realmente, Zulu. Gente, prazer, meu nome é Ana Flávia, eu tô aqui hoje substituindo o Carlinhos, infelizmente ele não pôde vir, que ele tá num congresso, mas tive a honra de poder estar aqui no lugar dele hoje, né, Zulu? Com certeza, pra gente é uma grande satisfação de ter uma mulher, representatividade. No meu lado direito, a gente sabendo que o Carlinhos hoje está num congresso, que Deus acompanha esse projeto que você está à frente lá, né? Está estudando. Sempre é bom estudar, né, Ana? É bom, sempre é bom. E quando a gente fala em estudo, a gente fala sobre educação. É verdade, né? Muito importante. Para a gente é um prazer imenso de poder ter hoje, nessa quarta-feira, para lá de especial, uma pessoa querida, uma pessoa guerreira, uma pessoa que eu conheço, que eu tenho o maior orgulho de apresentar para vocês hoje no sofá, o sofá mais querido de Salto, região, de Brasil e do mundo afora. Quando eu falo mundo, é porque hoje, essa semana, eu recebi uma mensagem de 2 amigos meus que estão no Japão. Acredita, Ana? No Japão? Tá lá no Japão. Tá longe, hein? Vai vendo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Um beijo para Izuki e para o meu amigo Marcelo, que mora no Japão, né? E muito obrigado pela audiência, tá? E agradecendo a você que está chegando agora aí pelo chat. Seja bem-vindo. Pode deixar sua mensagem, sua pergunta aqui. Essa pessoa que hoje está sentada no nosso sofá é uma pessoa muito especial. Guerreira, diretora e secretária da educação. Muita coisa, né, Zulu? Vai vendo. Seja bem-vindo, Ana Cristina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro, secretária da Educação. Que responsa, hein? Nem me fale. E como? Obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. Parabéns pelo projeto de vocês. Muito gostoso. Obrigada. Legal, Ana. Seja bem-vindo, tá? Ana, fala pra mim. Você sempre teve vontade de trabalhar nessa área? Sim e não. Na verdade, eu comecei a trabalhar na educação muito novinha, com 15 anos, lá na Escolinha de Educação Infantil Catatal. E aí eu me apaixonei. Fui trabalhar no estado, escolinha particular, para o Objetivo, e passei no concurso público aos 18 anos. E de lá nunca mais saí. Fiz minha primeira faculdade de jornalismo, mas não sou jornalista, tenho o curso, mas sou professora. E aí eu me apaixonei. Queria um pouquinho, no início, talvez casar um pouquinho da comunicação com a educação, que eu penso que tem tudo a ver. Mas eu fui realmente pelo lado da educação, por causa da minha mãe, né, minha irmã, e é impossível não se apaixonar pela educação, né? A educação é a única área que abrange o todo, né? Educação é o todo. Educação é sociedade, pessoas, crianças, esperança. Eu falo que na escola é onde tudo pode acontecer. É ali que as crianças podem errar, devem errar. E ali é o espaço de aprendizagem. E aí eu fui indo, né? Fui professora, depois eu fui convidada para ser coordenadora, assistente de direção de escola, e depois veio esse grande, imenso desafio, estar como secretária da educação. Legal. Mas está sendo prazeroso, está sendo uma grande aprendizagem. Eu me lembro quando eu conheci você, quando eu tive a oportunidade de trabalhar como professor de dança na escola CEMUS 11, que eu sei que você tem essa escola CEMUS 11 como seu xodó, porque querendo, parabéns, tá? É um orgulho, para mim foi um orgulho trabalhar naquela época lá no CEMUS 11, fui bem recebido por você, por sua equipe, né? E quando eu volto lá, sai até lágrimas nos meus olhos, porque é onde eu vejo as crianças, quando eu vejo Zulu, me corre e me abraça, mas parabéns. Lá o CEMUS 11 foi o meu, né? Eu fui diretora do CEMUS 1 um pouquinho,
E depois, quando eu fiquei, né? Fui ficando, me apaixonei, né? Comecei a amar ali, né? E continuo sendo apaixonada. Mas eu conhecia ali, a região das Nações, do Planalto, Laguna, Panorama, na Armaria, e minha carreira foi sendo formada ali. Quando eu fui convidada para secretária, o prefeito falou bem isso. Hoje você deixa de ser diretora do SEMUS 11 para olhar para a cidade, para o macro. E aí é um outro aprendizado, né? Eu sempre falo que Salto é uma cidade educadora e qualquer região tem seus talentos, mas e o gestor tem que se oportunizar. O gestor, ele não pode ter algumas prerrogativas, alguns preconceitos. E aí, quando você vai para qualquer local, você tem que estar de alma aberta, você tem que receber bem. E quando você recebe bem, você consegue trabalhar com diversidade dentro de uma adversidade, né? E aí, com limites, regras, disciplina, ordem, mas você aceita o outro, né? Com as suas condições, com seus saberes, né? Você se dá a oportunidade de falar, olha, eu posso aprender, né? E você sai daquele pedestal de achar que diretor sabe tudo, professor sabe tudo. Não. Quando você começa a olhar, né, você começa a perceber que todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E na pandemia, o que eu fiz? Eu fui conhecer, porque eu conhecia Salto, as regiões, mas eu comecei a ir a fundo, né? Primeiro porque eu precisava ter uma leitura minha da cidade, porque normalmente é igual professor. Você vai receber tal aluno é assim, assim, assim. Tal aluno é assim, e aquela família é assim, assim. Em algum momento eu precisava me encontrar e não vir com pré-indicações, pré-conceitos, porque senão, de novo, eu estaria me repetindo sempre o que todo mundo reproduziu. E eu não queria isso, né? Certo. E foi muito bom, porque a nossa cidade me trouxe condições para eu entender aonde que eu tinha que trabalhar diferente, o que teria que fazer para melhorar a educação. E eu acho que esse foi o primeiro passo. O SEMUS 11 sempre vai ficar no meu coração, é fato. E aí eu também acredito em energias. Licitação é o O de complicado. E tem que seguir regras e eu sou super a favor disso. Mas eu sempre tinha desenhado com os funcionários a ampliação do 11 ao redor. O Anderson, que é ótimo em computador, desenhava para mim. E lá foi a primeira licitação que deu certo. E aí eu falo que a questão, tudo que eu propunha na escola, se tinha um pouquinho de resistência, eram poucas. Eu falo que quando eu fui para a educação, eu tive mais resistência do que lá num bairro, né? Porque lá estava todo mundo aberto, porque queriam, acho que 90 e tantos % queria que desse certo, né? E hoje eu entendo que esses 90 pode estar acontecendo na nossa cidade. A educação vem sim, aprimorando, vem crescendo, vem desenvolvendo. Porque a educação, como eu falo, é onde pode e deve acontecer. Mas você tem que estar pronto para os desafios, pronto para as frustrações. Porque não basta ter coração bom, boa vontade. Tem que ir muito além. Você tem que ter conhecimento, né, como produzir uma licitação, como lidar com o funcionário, com a comunidade, com a política. Exatamente. Medir tudo isso. Mas o grande aprendizado também tem um livro que eu li, Os Corruptíveis, que não é porque... Eu sempre fui do poder público, e isso ninguém tira da gente. A questão da honestidade, né? E as pessoas falam, você é briguenta, você fala, não sei, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E isso é muito gostoso. Primeiro, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sempre falei, o meu barquinho nunca teve a deriva. Onde que você quer chegar, Ana? Eu quero uma educação com qualidade para todos. Legal. Né? Na escola pública, tem muita criança boa, muitas famílias excelentes. Mas o que elas precisam, Ana? Oportunidade. Exatamente. Oportunidade. E cabe a gente, enquanto poder público, criar essas oportunidades. Legal. Que lição, né? Nossa Senhora. Né, Ana? Só está apenas começando. É verdade. Ana, você mencionou sobre a educação estar sempre se aprimorando, essas coisas. Queria perguntar para você dos projetos que a educação tem, futuros ou que já estão acontecendo aqui em Salto. O Ana com a Ana. Quando nós iniciamos, a educação de Salto sempre foi realmente
uma referência. Mas com a pandemia, ficou muito claro que a educação ainda estava aquém do que deveria estar, né? E até referente à escola particular. E aí, lá na pandemia, descobre a questão da internet. Não que hoje seja boa, porque ela ainda não é. Com certeza. Eu preciso melhorar muito. Mas os professores utilizavam seus próprios celulares. As salas não tinham televisão, né, projetores, não tinha o básico. Então, nós começamos de novo a mapear o que precisava para melhorar. Então, o que nós fizemos? A primeira, concurso público. 10 anos sem concurso. Ninguém, pode ser quem fosse no meu lugar, não se trabalha se você não tem o principal, que é o professor. Verdade. Então, foi uma discussão com o jurídico, mostrar a necessidade de um contrato emergencial que, de fato, mostra-se má gestão. Porque o certo é ter concurso público. Se eu não tenho, teve uma necessidade de fazer esse contrato, né? Contratar professores. Mas como que se deu conta numa pandemia? Porque um professor dava aula para 3, 4 classes. Daí eu falava assim, mais ou menos assim, eu engano que ensino, o outro engana que aprende, né? E isso incomodava o professor, o bom professor, e, enfim, fizemos. Então, eu acho que o avanço começa aí. Material. A escola pública tem o livro PNLD, mas o livro, ele sempre vem com o censo de 2 anos anteriores. 2 anos. Como que você vai, se muda o ciclo? Então, sempre faltou livro. Normalmente, um professor trabalhava com português, o outro com matemática, o outro com história, e trocavam os livros. Eu falei, gente, que absurdo, é direito da criança ter seu próprio material. Então, nós fizemos a licitação, né? Na verdade, a compra do material SESI. É um livro bom, que o professor também tem que estudar muito, se aprimorar daquele, ter pertencimento, né? Então, a gente também está num aprendizado ali com o material. Mas é um outro ganho, material SESI. A merenda, me incomodava muito a merenda transportada no hot box. Me incomodava o cheiro, a forma. Não tinha cheiro de casa de vó, né? Então, nós fizemos uma licitação da merenda, que hoje é feita na própria unidade. E aí, na avaliação, os pais comentam, chega em casa, a criança não quer nem mais comer, né? Porque era não, vamos fazer. No entanto, que a parte que eu entro na licitação os passeios, né? Quando a criança vai passear. Depois fizemos os jogos escolares, a criança recebeu um lanchinho diferenciado. Também foi um outro avanço. O piso salarial, né? Todo mundo fala, realmente, aqui. Isso aqui é uma paixão, né? Quando a gente entra, você respira a paixão. Porque está todo mundo muito envolvido. Então, significa que todo mundo se dá muito para dar certo. A escola é igual. Tem muita paixão. Só que todo mundo paga a conta. E era um absurdo. E é um absurdo achar normal um professor trabalhar... eu posso, hoje, trabalhar 12 horas. Porque eu vim aqui, porque eu tenho outro compromisso. Ok, mas ele é pontual. Agora, o professor trabalhar todo santo dia, 12 horas, ele não tem qualidade de vida. E aí nós falamos, não, o professor tem que ter o piso. Então, Salto hoje é a cidade que paga melhor da região. Que legal. Mas por quê? Porque eu preciso do professor bem, feliz na casa dele, para ele poder dar uma boa aula. Pode-se melhorar muito mais pensando na formação continuada, que é uma outra coisa que a gente está estudando muito. Mas nós fizemos também a questão do piso salarial. Compramos celulares para todas as unidades. Aí vem essa coisa da... Gente, né? Toró de palpites. Eu falo, todo mundo dá palpite. Eu falo assim, viu? Mas quem usava o seu celular? É o próprio diretor, é o coordenador, é o professor. Tá errado. Fizemos a compra. Notebook. Fizemos uma licitação. Demora, né, a licitação. Mas fizemos uma licitação com um bom notebook. Não é qualquer notebook, não. Demos para os professores. Voltamos a algumas atividades, né, respeitando o conhecimento do professor de arte. Então, esse ano a gente fez os artistas saltenses, que foi uma forma de mostrar para a nossa cidade que Salto é uma cidade muito cultural, de dança, de música, ela respira isso. Retomamos também jogos escolares. Então, assim, nós estamos sempre tentando inovar.
Mas para que tudo isso? Para que a criança possa aprender com prazer. Que ela tenha prazer de ir na escola, né? Melhoramos também a questão da inclusão. Outro foco nosso muito forte. Mas por quê? Nós compramos até uma mesinha que foi um pandemônio aqui em Salto. E eu quieta. O prefeito vai lá. Mas, Ana, quando for comprar, compre direito, com qualidade. E eu falava, por que eu não posso comprar a mesma mesinha tecnológica numa loja normal da nossa cidade? Porque eu estou falando de inclusão. Uma criança fica nervosa, ela vai bater com mais força. Então, não é qualquer mesa, né? Então, a inclusão é uma outra situação aqui em Salto que a gente tem um grande respeito e entender que a criança do regular também tem seu direito ao aquele conteúdo, que o professor também tem que dar o conteúdo, e a criança, respeitando as suas dificuldades, também tem direito de aprender, né? Com certeza. Então, a gente sempre está aqui e ali, né, entendendo esse mundo louco da educação. Cara, que legal, quanta coisa, né, Zulu? Meu Que começo de podcast, hein? Que espetáculo! A gente vai fazer um rápido intervalo, mas lembrando que estamos conectados pelo canal 42 R News TV, Soul TV, Connect BR também, e também pelas plataformas digitais, Facebook, Instagram, enfim, porque nós somos nossa voz. Sair do aluguel sem complicações e sem entrada. Pague meia parcela até sua contemplação. Sua casa com mensais a partir de 768. Facilidade e economia. Fale com a gente. Aqui você consegue. Criatividade. Transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédita no Brasil, um investimento arrojado em destino digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países. Uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos.
tranquilidade. Tudo isso e muito mais na Sul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família, já estamos de volta. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Hoje recebendo no sofá mais famoso de Salto e região, secretária da Educação, Ana Cristina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro. Que nome grande, hein, Ana? Nossa. Fala pra mim, que nome grandão. Então, não é isso, Né? que é Ana com 2 N's, Cristina com CH. Sim. Vai ver, Ana. Normalmente as pessoas te chamam como? Ana Noronha. Ana Noronha. Fica mais fácil pra vocês, né? Isso mesmo. Ô, Ana, fala pra mim, além de ser secretária da Educação do município de Salto, que responsa, né? Quando eu falo que responsa, porque é uma responsabilidade, né, Ana? Fala pra mim também, quais outros cargos que você já praticou em sua vida e qual que você tem o mais carinho, assim? Eu fui professora, né? Sou professora, coordenadora, depois assistente, diretora e agora como secretária. Todos. Eu sempre falo, onde eu estou, eu tento fazer o meu melhor. Dentro das minhas condições, do meu couro, se for necessário, para fazer o melhor. E eu acho que onde eu estiver, eu sempre vou ter carinho, amor, frustrações, né? Sim. Algo que, né, como agora, eu quero fazer, né? Isso não basta, né? Eu preciso de outras condições para eu poder fazer. Mas todas as profissões me deixaram boas marcas, né? Que estão me fazendo uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais pontual em alguma, né? Em situações, mas todas foram importantes para eu estar aqui hoje. É inegável. Exatamente. Eu acho que eu tive que passar por tudo isso daí para eu poder hoje estar conseguindo exercer esse cargo. Realmente é de muita responsabilidade. Legal. Já quero aproveitar esse gancho e eu, Zulu, quero parabenizar você por ser a secretária da Educação de Salto, porque eu sei e eu vivo e te acompanho. Eu sei que não foi fácil. Não é. Não é. É verdade, realmente não é fácil. Além de secretária, você foi diretora, né, da escola. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência de ser diretora? É apaixonante, né? Porque diretora está muito próximo do que eu faço hoje, né? E eu falo que tudo é a questão da teoria e prática, né? De ser diretor, você está muito próximo da prática. Sim. Isso é muito legal para eu exercer o papel de secretária hoje. Então, lá na escola, você convive com a criançada. Você convive com as famílias. E eu tenho N histórias, né, bacana para contar. Teve um aluno, uma vez a gente foi falando da parte cultural, nós fomos no SEC, assistir o Beethoven. E eu sempre acompanhei junto com os professores o ônibus, né? E aí, na hora que saiu todo mundo, assim, era o secretário da Educação, perguntou para a criança, assim, e aí, você gostou? E ele respondeu, lógico que não, eu não vi o cachorro, que era o Beethoven, que ele tinha, do desenho, né, do filme. E aí, eu falo, né, teve uma outra vez, eu sempre falei para as crianças, olha, a escola é a sua segunda casa. Então, aqui vocês devem voltar se acontecer alguma coisa. E teve uma aluninha que se foi embora de bicicletinha, a mãe estava atrás, na Avenida das Nações, né, virando a padaria ali da Estrela, quebrou o guidão. E ela caiu, foi um tombo terrível. Aonde que ele voltou para contar? E toda sexta-feira eu sempre fiz o hino com as crianças, conversava com eles sobre representações, lideranças, né? Quando eu olho pro portão, uma carinha dele chorando, Felipe. Aí todo mundo fazia com a mãozinha pra eu sair do microfone. Aí ele falou, tia Ana, a Isa caiu. Você tem que me levar pro hospital. E a gente sabe que não se põe criança em carro, né? E aí são os nossos minutos, segundos. Ou você faz ou você não faz. E o tempo não volta.
Peguei ele, coloquei ele no carro e pra onde que eu fui? Pro hospital, né? E lá a gente ficou conversando, né? E daí eu falei pra ele, olha, o que você fez? Você salvou a sua amiga, né? Então, a escola é isso, né? A escola é vida. Quantos aprendizados, né? As crianças mais arteiras são as crianças que vêm que é a parte cultural. Que vão fazer um teatro, que vão tocar, vão dançar, né? E aí você... E também são nas atividades extra, que eu sou muito a favor, extracurricular, que você descobre carências, né? Você descobre tal falta de afetividade. Então, ali na escola é onde tudo pode acontecer, né? E o diretor tem que ter esse olhar clínico. Eu falo que diretor é um pouco de tudo. Ele é serralheiro, ele trabalha na elétrica, hidráulica, ele sabe um pouco da parte estrutural de uma escola, desde ventilador, piso solto, como você tem que cuidar muito do emocional, né? Não pode se envolver. Aí é cada um. Eu sempre me envolvi. Sabia nome de todas as crianças, sabia as famílias, nome das famílias, e também falava para as crianças assim, o que vocês falam aqui fica, né? Porque a criança se abre com você e você tem um compromisso ali com ele, né? E o que você falar, você pode ajudá-lo ou atrapalhar a vida dessa criança. Então, a escola é onde, como eu já tive criança que diz que foi abusada, e ali o professor junta, todo mundo se envolve. Na escola, você não consegue ficar em cima do muro. Ou você vai e participa de corpo e alma no todo, ou você é morno, né? A escola não tolera muito morno, não. E o diretor também, né? O diretor, ele é o reflexo ali, ele é o escudo. É o que leva a bronca, ele leva elogio, mas é o que primeiro vai levar a bordoada. Mas ele protege a sua equipe, né? O diretor pode dar bronca, mas ele é o diretor, né? Então, ele conhece. Então, eu acho que são essas histórias, assim, que a escola... como outras, né? Já tive criança que não é hoje mais FEBEM, e aí quando ninguém escrevia para ele, e aí a avó veio comentar, e ele também a falha da educação, né? Por que aconteceu tudo aquilo, né? Uma criança que sai no 5º ano sem saber ler e escrever, né? E aí você fala, meu Deus, em que momento que a gente falhou aqui? Enfim. E aí eu escrevia no computador com letra bastão, entregava e a cartinha ia para lá. E eu falava, né? Não tenho perfil também de mentir, não. Sempre colocava o que ele tinha de melhor, porque ele vivia na diretoria comigo. Então, ele era um parceirão, né? E aí, quando ele sai, o primeiro lugar que ele vai? Na escola, né? Então, a escola... Olha eu. Não, se alguém parece falar, Ana Maria Chorona. Escola é isso. É uma delícia. É muito importante, para mim é muito importante eu ver você assim, cara. Não queria ver você chorando, mas eu sei que emociona. Esse choro é de emoção, de algo... É o amor. A palavra é o amor. A gente sabe que na vida tem os altos e os baixos, né? Né? E, Ana, nessa área de educação, a gente sabe que tem a vantagem e a desvantagem, né? Para você, o que tem sido mais difícil? Hoje eu digo que é a politicagem, né? Porque as pessoas utilizam da educação para autopromoção. Isso é muito complicado. Hoje eu penso que o que tem que melhorar é assim, a participação da família. A gente precisa resgatar essas famílias, porque elas também... Por exemplo, existe uma regra, tudo existe um procedimento. E muitas famílias hoje deixam de cumprir seus procedimentos porque elas vão atrás da politicagem, né? Daí a gente fala o que é uma corrupção. A partir do momento que a família também não cumpre o seu papel e ela quer pequenos benefícios para se favorecer, já é uma corrupção. E a escola tem regras, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente passou agora para... infelizmente, para esses atentados. E aí a escola tem todo um procedimento de entrada, de saída, bababá. E aí, onde que entra a política? Poucos. Só que os poucos queriam um estrago muito grande.
Não, porque não pode mais entrar na escola, porque é perigoso. Eu disse para vários, olha, hoje vocês estão pedindo, porque alguns pais, né, não querem participar e estão palpitando de não querer que entrem na escola, né? Ok. Eu disse, na hora que chover, ventar, vocês são os primeiros que vão brigar com a escola. Na primeira chuva, em Salto, eu só recebia: por que os pais não podem entrar na escola? Por que os pais não podem entrar? Eu falei, mas foi o senhor que pediu, Sim. né? Foi o senhor que falou, né? Então, assim, o que me incomoda e o que atrasa a politicagem? Se seguíssemos regras, porque a escola, ela é falha, ela comete falha, criança cai, acidentes acontecem, é fato. Mas, se todo mundo seguisse o que tem para seguir, eu acho que a gente teria avançado muito mais, né? Então, Certo. a politicagem, querer burlar uma lista, né? Aí eu falo assim, ué, tá bom, uma lista de creche. Mas e aqueles 10 na frente? É correto que aqueles 10, né, para eu passar ao 11º? Quem que pensa pelos 10? E aí, enquanto agente político, a gente trabalha para o coletivo. É o caso de um ônibus. Mas por que o ônibus não passa na porta da minha casa? O que custa? Custa. Porque não é Uber, não é táxi. É um ônibus coletivo. E ele segue uma licitação, né? Então, eu acho que é possível avançar muito. Eu penso que estamos avançando, as pessoas estão mudando. Eu vejo jovens com outra mentalidade política, pessoas antigas com outra mentalidade, que são corretas. Então, eu vejo também assim que tem tudo para dar certo. Mas a gente sempre tem que continuar dentro dos nossos princípios, né? Dos nossos valores, para a gente também não se corromper. Eu falo do outro, mas eu faço errado. Eu falo, mas eu... né? Então, o que me incomoda é a politicagem, né? As mentiras para a pessoa se beneficiar, um jornal que não publica com exatidão, né? Na íntegra. Quando a gente erra, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, nós vamos assumir. Dói, como aconteceu uma criança num ônibus. É terrível. A gente tem que penalizar, mandar embora. Não é fácil. Até isso é um aprendizado, porque dói assumir. Mas eu falo, mas vale a pena. Porque quando você vai embora, você fala, cumpri o que eu tinha que cumprir. Então eu penso que quando todo mundo começar a fazer ou fazer uma matéria, mas no jornal não tem lado. Jornal não tem lado. Podcast não pode ter lado, né? Eu tenho que ouvir todos os lados. E as pessoas que têm que, né? Porque cada um tem a sua verdade. Tem erros que são inadmissíveis, né? Como eu falo, uma criança que ficou num ônibus, tá errado. Foi penalizado, tá errado. Não tem justificativa. Não adianta eu falar, né? Não pode. Não pode. Mas eu penso que para melhorar é cada um assumir suas falhas, suas deficiências, inclusive suas limitações, como eu também tenho. Exatamente. Eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz. Antes de eu chamar o comercial, pode ser que eu vou falar aqui, vai agradar um e outros não. Eu acompanhei a Ana quando ela foi na sessão de Câmara. Ela foi chamada lá. Eu sei que muitos torceram contra ela, mas a maioria a favor. Essa pessoa que está aqui sentada hoje no sofá é uma pessoa que eu tenho muito carinho. É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa guerreira. Na vida, sabe, Ana, eu posso te agradar hoje, amanhã não agrado aquilo lá. Sim. Até porque a responsabilidade é muito grande. Com certeza. Mas eu falo para você, turma, essa pessoa aqui, ó, é de coração. E o cargo que ela exerce não é para qualquer um, não. Para ser secretário da Educação, tem que ter muita responsabilidade. E eu conheço essa pessoa e sei o que ela enfrentou, o que ela passou, e hoje ela está provando.
A educação de Salto na rede de ensino municipal é considerado as melhores daqui da região, tá? Cabe isso. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta, porque a gente somos nossa voz. Quer sair do aluguel sem complicações e sem entrada? Pague meia parcela até sua contemplação. Sua casa com mensais a partir de R$ 768. Facilidade e economia? Fale com a gente. Aqui você consegue. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Oi, gente, estamos de volta aqui com o podcast Nossa Voz. Que episódio, hein, Zulu? Que episódio, Caramba, que episódio. Hoje é pra lá de... Que quarta-feira, hein, Ana? Que quarta-feira. Que quarta-feira. Ana, a gente queria te perguntar agora, referente
as tragédias que tiveram agora recentemente, né, nas escolas. Você, como diretora, secretária da educação, qual que é o seu ponto de vista referente a isso? Primeiro é um alerta que as pessoas, que os jovens estão dando, né, não estão bem. E, né, como eu falei no início, a escola é uma referência da nossa sociedade. Dentro da escola, onde tudo acontece. E você tem de tudo, né? Tem de todas as situações sociais dentro daquele espaço. E nós, educadores, precisamos entender o que está acontecendo com o jovem. E quando acontece isso, essa tragédia, que não tem como voltar, primeiro é cuidar dos espaços, né? Seriam ótimos se os nossos espaços fossem abertos, né? Jardim, porta. Hoje não dá mais. Não dá para romantizar depois que acontecem algumas tragédias, né? E aí eu faço um paralelo com a escola particular. Na escola é tudo aberto, no particular não. Então por que na escola pública tem que ser? É bonito? Mas não dá mais. Então, infelizmente, é necessário o secretário, o diretor ter um outro olhar. Porém, não se muda o muro se você não cuida do alicerce, né? Ele foi construído para ser baixo. Mas é um olhar que o secretário, o diretor já tem que cuidar do seu entorno. E aí, aqui em Salto, o que nós fizemos? Além da parceria com a GM, a compra dos celulares, por causa do botão de pânico, fizemos a licitação das câmeras. São 400, são muitas câmeras que nós compramos por aquisição, né? São nossas agora, são das escolas, né? Mas ela vai ficar obsoleta, fato. Aí é o diretor que tem que fazer a gestão, e trocando, né? Mas ninguém mais vai tirar da unidade. E a gente comprou também para cada entrada de escola, são câmeras com infravermelho, são caríssimas. Mas por quê? Porque pega todo o perfil e da redondeza, né? É um investimento caríssimo, mas é necessário. E na escola, não basta, porque a gente, graças a Deus, não é cadeia, não é presídio, a gente não está falando disso. A gente está falando de educação. Aí é preciso cuidar dos jovens, dos alunos, né? Por exemplo, a educação hoje, através do SEMAE, que nós estamos abrindo agora, vai ser inaugurado no final do mês, um outro departamento. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, então nós estamos aumentando o número desses técnicos para trabalhar com as crianças. Trabalhar a questão do bullying. Aqui a gente, né, em Salto, a gente tem a atividade do bombeiro desde o primeiro ano, né? Porque a criança faz bagunça, chora, fica nervosa. Então, assim, eles têm que entender que tem que ter procedimento. Então, desde o início, a gente colocou os bombeiros, a bombeira na escola, que é bombeira mesmo. Anjos da Vida. Então, são atividades que estão trabalhando com as crianças, né, em todas as unidades, para que elas entendam quando alguma coisa está fazendo mal, alguma coisa que está acontecendo em casa. Isso tem que ser lidado na escola, né, se foi apresentado. Então, eu penso que se está acontecendo tudo isso, é um alerta, né, que a escola precisa cuidar, mas não só da estrutura, né, mas sim do eu mesmo, né, da questão interpessoal, da tolerância, de entender que as pessoas são diferentes, né? Mas que eu não tenho que ficar pontuando isso. Eu tenho que ter respeito e aceitar o outro como ele é. Mas eu tenho que ter respeito, né? E então é muito preocupante. É muito preocupante. Porque cada vez mais os pais estão mostrando também intolerâncias. E aí eu sempre falava em reunião, falava, olha, quando a esposa faz a unha ou ela corta o cabelo, se ela chega em casa, o marido não observa, não faz o mínimo do carinho, a gente fica triste, não fica? Sim, é igual a criança. Se a criança comenta da escola e a mãe só fica falando mal da escola, falando mal da professora, falando mal do coleguinho, como que essa criança vai lidar com tudo isso? Né? Então, por isso que eu falo que a participação, não que seja fácil, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem um ritmo acelerado, mas a gente precisa retomar, né? Quais são minhas prioridades? Eu enquanto mãe, eu enquanto professora, eu enquanto diante esse mundão de meu Deus, né? Então, a gente precisa retomar, né? Porque a violência não acabou, e não é eu levantando um muro, colocando porta, né, um controle interno tal, que vai acabar. Né? As crianças utilizam nas suas mochilas o tempo todo tesourinha, estilete.
né? Então, como que eu faço? Como que eu cuido de tudo isso? Se eu estou falando de pessoas. Mas é preocupante. E não pode sair de pauta. Ô, Ana, fala pra mim. Esse desafio grande que você trouxe para a rede municipal, que é o método de ensino. Fala pra mim. Você bateu no peito, enfrentou todas as barreiras lá atrás e hoje está aí, né, mostrando o outro lado da educação, que é uma método de educação que foi lá em cima, na rede municipal. Você trouxe um método de ensino diferente. Primeiro, assim, como eu falei, a nossa educação sempre foi boa, sempre. O que a gente foi entender o que estava faltando, desde a base, que era a falta de professor. Depois a formação continuada, né? Então, realmente, o é energia, o é Deus, eu sempre fui agraciada por estar ao lado de pessoas muito competentes. Então, hoje a turma do pedagógico, a administração, as escolas, são pessoas que eles não estão comigo, eu que estou com eles, né? Nós andamos lado a lado, eu sou uma representante desse todo, mas é um trabalho em equipe, é fato. E aí, quando a gente vem com material SESI, uma professora falou para mim, Ana, quando que você vai tirar esse material? Aí eu falei, vamos avaliar. Para mim, tudo tem que ter avaliação. Ele é difícil, precisa ter mais pertencimento, Sim. Ou ele é ruim? Ah, não. Aí a professora respondeu, é porque o tempo todo a criança tem que ser desafiada. Eu falei, então o material é bom. Porque toda hora a criança tem que pensar. E para dar certo, aí veio para a educação. A gente vai ter que oferecer tecnologia. E aí os diretores falaram. Eu falei, quem que precisa? Então, em Salto, toda sala de aula tem ou o projetor ou a televisão que faz o papel do projetor, com notebook. E aí os diretores foram, né, como é a questão do ar-condicionado. Sim. O que a gente fez lá, assim, pensar, mapear a nossa cidade, o que precisava, e essas melhorias vieram dentro desse estudo. Mas tudo com trabalho em equipe, né? Sempre alguém junto comigo, que sabe mais até do que eu, me auxiliando, me orientando, para que desse certo. Eu acho que a chave aí é o trabalho em equipe. Nossa, é muito importante, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo sozinho, né? Não adianta, né? Quando a gente fala em equipe, eu quero aproveitar, mandar um abraço pro Matheus, né, que faz parte da equipe, e a Débora Santiago, acho que é Santiago. Santiago. A Débora. Vocês fizeram um belíssimo trabalho entre abril e maio, que foi... Eu fiz parte, né? Para mim é uma grande honra fazer parte dessa homenagem, né? A educação, ela realizou um evento que homenageou 22 artistas saltenses. Para mim foi uma grande honra, até porque eu vim de outra cidade para ser homenageado aqui pelo trabalho, né? Porque o professor, muitas pessoas falam, nossa, essa é uma profissão de muita responsabilidade, mas não é para qualquer um. E eu falo assim para mim, eu penso assim, essa profissão de professor é escolhido por Deus. A gente são considerados profetas. A gente, às vezes, chega em casa, dá vontade até de largar tudo, mas no outro dia já está feliz, querendo, porque um sorriso de um aluno, a gente ganha o mundo. Eu quero parabenizar você e sua equipe. Fala um pouco da sua equipe. É muito importante. A educação, hoje nós somos em 1.300 funcionários, só da educação. E aí, na secretaria, na secretaria tem o pedagógico, que eu falo que é a alma da educação, e todos devem trabalhar para o pedagógico, e não o contrário, né? Não é para secretária não tem que ter, né, que nem carro. Nós compramos agora 3 carros baixos novinhos, 2 spins, vans, O carro tá para a educação, né? Quando é uma viagem, lógico que eu utilizo, mas diariamente eu utilizo o meu carro. Por quê? Porque a gente está trabalhando ali para a educação e não a secretaria para a secretária.
Então, a alma da secretaria é o pedagógico, eles são os pensantes. E ali tem, que são por segmentos, né, que a gente fala, de linguagens. O português, matemática, educação infantil, a EJA. A EJA é um outro que vem evoluindo, a gente tem parceria Muito com importante. toda a família S, né? SESI, Senai, Senac. Fizemos agora com o Randolph Dêncio, jardinagem, toucas, enfim. Legal. Enquanto muitas pessoas falam, eu estou fugindo um pouco do assunto, mas porque eu lembrei da EJA. Não tem que ter EJA, não tem que tal, porque é educação básica. Eu não estou aqui e penso que a gente não está aqui para ficar julgando ninguém. A gente está aqui para trabalhar para o outro, servir o outro. E se essas pessoas hoje estão na EJA, elas têm que ser, sim, bem aceitas. Exatamente. E que bom que voltaram a estudar. E a gente pode ter uma outra perspectiva da EJA, né? Então, é muito legal essa moçada lidando com uma pessoa um pouquinho mais velha, mas trabalhando diferenciado. E aí vem tudo do pedagógico. O administrativo, né, não dá para citar nome, que não dá para falar de todos, né? 1.300 com professores, funcionários, inspetores, ADIs. Então, é uma grande família ali. Mas a educação ela é formada no planejamento, com administração, compras diretas, licitações, né? No caso das grandes licitações, né? Laguna, bairro Laguna, desde, acho que é 2007, que é uma obra parada, graças a Deus a gente retomou, né? E quando parou também comigo, porque o empreiteiro estava colocando detergente para fazer. E a pergunta era, eu devo continuar para finalizar e dizer que eu fiz? Aí o prefeito falou assim, e uma hora vai cair? Como a gente toda hora está refazendo obras, porque são mal feitas, ou nós vamos parar e fazer certo? E eu falei, Laerte, não quero parar. E naquela hora volta para o teu mundo. O que você quer? Que caia na cabeça de uma criança ou vamos fazer direito? Então sempre é o caminho, mesmo que eu falei no início, que é difícil, né? Retroagir, voltar, não é fácil. E aí a gente voltou. E por fim, eu acho que é Deus mesmo, a obra tá com uma empreiteira que parece, né, ser bacana, porque eu ainda não conversei pessoalmente na salinha, mas no Fabre, que está saindo, dando certo. Compramos uma chácara creche com perfil de primeiro mundo, né? E quando a gente vai comprar, eu falo, compra direito. Né? É para o outro, tem que comprar melhor do que eu compro para minha casa. Também fizemos o SEMAI Unidade 2, então essa pessoal cuida dessa parte de compras. E tem a parte do transporte, que é a licitação, que é um outro grupo, que a gente tem parceria com o Estado, né? E é um grupo menor, que dão conta também, mas a gente pode sempre aprimorar. Então, a educação é muita gente, todo mundo muito envolvido. Normalmente, você pode passar 5h30, 6, 7, 7h30, 8, 8h30, alguém está lá, né? Sábado, se precisar ir no domingo. Então, a educação é isso, né? Você tá por inteiro. E é uma equipe maravilhosa e eu sou grata a todos, né? E ali, no caso, o nome da Cris Matos, que é a diretora, tem a Debre, toda a equipe, enfim, são muitas pessoas e todo mundo contribui para fazer o melhor. E eu acho que é por isso que a educação tá assim, ela tá saindo. Nós não temos espaço. O que nós pensamos? Vamos pôr o segundo professor na sala. Mas isso daí é gasto. Aí eu falo, não, isso é investimento. 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 Né? Porque assim, o segundo professor não é que ele fica o tempo todo numa sala. A gente fez um estudo, mas por quê? Porque tem criança que tem... As crianças têm tempos diferentes, né? Então, esse segundo professor está resgatando a questão da pandemia e a própria dificuldade. Salto é um diferencial também, né? Não tem outra cidade que faz isso. Enfim, a gente tem vários... Aumentamos uma outra coisa muito legal, que a LDB já mandava anos, que a educação infantil tinha que ser um mínimo 4 horas, né? E Salto não estava. No nosso primeiro ano, fizemos o estudo, não, mas é gasto. Não é gasto. É direito da criança, dever nosso. Economiza em outra coisa, né? Economiza. Certo. Para de comprar garrafinha, copo, não sei. Prioridade é essa criança ter. Então, a gente aumenta o horário também da educação infantil, né? Foi uma outra mudança aí.
Legal. Acho que estamos indo, trabalhando. Que papo gostoso, né, Ana? Pois é muita dedicação, né, envolvida. É. Muita responsabilidade, muita dedicação. Muito bonito ver isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui, porque você sabe que eu sou do lado da cultura, amo a educação, amo a cultura. Antes de nós, pro último bloco, eu vou deixar aqui depois, e ao que ele voltar aqui ele responde. Você é a favor de mais cultura na escola? Muito mais. Então eu vou falar sobre isso. A gente vai dar um rápido intervalo, o papo tá muito gostoso, né, Ah, Ana? uma delícia. Para mim também é um prazer. Hoje está aqui do meu lado a Ana. Que legal. E é isso aí. A gente somos nossa voz. Quer sair do aluguel sem complicações e sem entrada? Pague meia parcela até sua contemplação. Sua casa com mensais a partir de R$ 768. Facilidade e economia? Fale com a gente. Aqui você consegue. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa.
Salve, salve família, já estamos de volta. Hoje recebendo no nosso sofá, o sofá mais famoso de Salto Região, a nossa secretária, Ana Noronha. Vai vendo que quarta-feira especial, né? É especial demais, Lulu. De Ana para Ana. Esse sofá. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, a Dega Bodega, Adega do Bebê, Salto Pizza, Jedi Som, Grey Style BNI. e Consegue Investimento. Muito obrigado por vocês estar, patrocinando esse programa que eu considero o programa da família Resistência. Ana, chegamos no último bloco, né? Eu deixei uma pergunta para você, né? Você é a favor de mais cultura na escola? Sempre. Sempre. Todo mundo tem e deve ter oportunidades, né? E cada um aprende de uma forma, né? Que nem vendo esse espaço, essa forma lúdica, boa, né? Prazerosa e leve. É uma forma de aprender. Sim. Imagine se uma escola tivesse isso aqui. Legal, né? hein? E, então, assim, é necessário pensar, né, na questão integral. Não é o tempo todo a criança na escola, sem fazer nada, não. Mas com atividades, né? E quanto mais cultura tiver, esporte, não vai ter violência, não vai ter, Sim. né, com todo o respeito, a questão da ação social, por exemplo. Por quê? Porque a criança está lá, né? Ela está sendo alimentada com aprendizado. E aí é tudo para se dar certo, né? Então eu sou super a favor. Isso. Até porque também, né, a gente, né, cidadão, ser humano, imagina que seria o Zulu sem cultura. Meu Deus do céu. Sem educação. São dois sem esporte. Lado a lado, sem esporte, né? Até porque a criança precisa de cultura. A criança precisa de educação. Né? Com certeza. A gente está chegando no final, né? Felizmente, né, Zulu? A gente tem duas perguntas, né, Ana? Que é a X da questão daqui do nosso podcast Nossa Voz. Hoje eu vou passar para você. Seja bem-vindo ao nosso podcast Nossa Voz. Obrigada de novo. E gostaria que você fizesse essa pergunta para a Ana, que é uma responsabilidade grande. Não é tanto assim, vai assustar convidados. Aquela coisa simples. Normalmente no Fácil. final do podcast a gente faz duas perguntinhas para você. A gente só queria saber se você podia deixar pra gente uma mensagem de protesto e um conselho, seja para quem quer seguir na área da educação ou para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente. Como se fosse esperança. Nossa, conselho, acho que eu não sou muito boa não, hein, para conselho. Mas não só para a área da educação, acho que para qualquer área, né, tem que ter paixão, né, tem que ter amor, tem que ter dedicação, responsabilidade. Não dá para pensar na questão financeira só, né? E não é nem pensando na questão tirando sarro, não. Que o professor ganha pouco, não é isso, não. Porque quem vai para uma sala de aula tem um diferencial, como o Zulu falou no início. É diferente, né? Você tem que estar inteiro. Porque você marca uma criança, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. E aí você tem que se perguntar o que eu quero deixar no outro. Qual é a marca que eu quero deixar no outro? Então, eu penso que o que tem que ficar o que eu quero deixar para o outro. Como que eu quero ser lembrada, né? Imperfeita, com falhas, mas pronta para fazer sempre o melhor, o que é correto. Mas quando a gente está falando de educação, tem que ter esse diferencial. Tem que entrar naquele espaço de coração aberto. Porque ali é um local onde tudo pode acontecer. E como você vai administrar o seu tempo, depende só de você. Né? Se quiser fazer um espaço de horror, o professor consegue. Se ele quiser fazer um espaço de aprendizagem, com cultura, aprender diferente, utilizar o material de maneiras diferentes, ele também pode, né? Então, tudo depende de como você quer, mais do que o outro quer, né? E eu acho que é isso. Para o mundo, para as pessoas, eu desejo
acho que talvez o termo seja integridade, né? Que as pessoas sejam mais íntegras nas suas vivências, né? Que pratiquem mais o que falam, né? Porque eu acho que na diferença tá aí, o que você fala e o que você faz. Eu, graças a Deus, em toda a minha carreira, eu sempre pratiquei o que eu falo, né? Sempre fui de ir na casa, de entender o que acontecia, de acompanhar ônibus, né? Brigou, não sei o quê, mas por que brigou? Então vamos lá, né? Faltou a inspetora? Tudo bem, faltou alguém? Eu vou fazer, né? Para eu entender, para eu depois tentar melhorar, né? E eu acho que é isso na profissão, é você fazer com amor, com dedicação, brincar um pouco. Eu acho que é gostoso você ir para um local e brincar, rir, ter a vida um pouquinho mais com leveza. Senão o mundo vai ficar muito chato. Com certeza. Legal. E protesto? Ai, não tenho talvez protesto. Quando eu falo de imperfeições, eu penso que todo mundo é falho, né? E por que eu não falo em protesto? Porque eu acho que isso é muito perigoso também. Quando a gente está muito armado para tudo, eu quero protestar tudo. Eu penso que a gente tem que, protestar. Ou é melhor a gente caminhar junto. Caminhar com as diferenças. Por isso que eu gosto da cultura. Por isso que eu gosto da dança de rua. Mas ao mesmo tempo eu gosto do balé clássico. Exato. Eu gosto da música. Mas eu também gosto do pagode. Né? Então eu penso assim que podemos sim trabalhar de diferentes formas, com diferentes pessoas. E que tudo bem, tem coisa que eu vou gostar mais. Mas eu não preciso sair batendo, protestando, brigando, porque o outro é diferente de mim, né? Nós somos diferentes, e graças a Deus. Senão o mundo seria muito chato. Com certeza. Que lição, hein? Pois é, Zulu. Né, Ana? Que lição, hein? Eu só tenho a agradecer a você, Ana, tá? Eu estou muito feliz por você aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é difícil, mas você está aqui hoje no podcast, nossa voz, contando essa bagagem, né, que você traz para você, uma mulher, uma mãe, diretora de escola, de diretora a secretária da educação. Muito obrigado, tá? Por você estar aqui. Que Deus abençoe sempre o seu caminho, porque eu sei que Ele é o seu protetor, seu escudo. Você é uma guerreira e sucesso, tá? Sucesso, sucesso, sucesso. Eu sei que nós não vamos agradar aquele minoria, a gente vai agradar a maioria. Segue esse caminho que você está seguindo e parabéns pelo trabalho que você está realizando na educação. Eu que agradeço. Isso aqui é uma oportunidade. Isso. E eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade. Todo mundo precisa de oportunidade e vocês me deram uma oportunidade. Eu que agradeço. De Ana para Ana. De Ana para Ana, a gente agradece realmente todo esse aprendizado que você passou pra gente nesses minutinhos aí do podcast. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Que podcast pra lá de especial. Hoje receberam no nosso sofá, né? Ana Noronha, secretária da Educação. Eu encho a boca, eu encho por orgulho mesmo, porque eu gosto dessa mulher pra caramba, tá? Eu quero agradecer a você que esteve no chat até agora com a gente. Se inscreve aí no canal, né? Se inscreve no canal, tá aqui, ok? Quero agradecer também a essa equipe, né? Que faz desse podcast, como eu posso dizer, especial. Essa equipe especial, né? Que fica por trás dos bastidores, né? Com paixão. Com paixão. Com paixão, a carinha. Né? São todos especiais. Quero agradecer ao nosso diretor, né? Quero agradecer o Carlinho, né? Que hoje a Ana foi substituído. E parabéns, tá, Ana? Muito parabéns obrigada. mesmo, tal. E para mim é uma honra, tal, de ter você no meu lado aqui. Carlinho, Deus abençoe. Que seguimos em frente, tá? E é isso aí, né, Ana? É isso. Gostoso, né? Foi bom? Nossa, eu Gostou? adorei. Eu amei. Que bom, hein? Então é isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe, que Deus acompanhe vocês. Esse é o Nossa Voz.
the rain. You're some kind of butterfly.